Olá, bem-vindo ao Código Sagrado. De onde você está nos assistindo? Comente aqui para sabermos até onde a palavra de Deus está chegando. Agora, prepare-se, porque a mensagem de hoje vai transformar sua vida. Vamos para o vídeo. O que você faria se, de repente, sua vida tomasse um rumo inesperado? Se tudo aquilo que você conhecia fosse arrancado de suas mãos, sem aviso prévio, você se visse sozinho, sem direção? Essa é a história de alguém que enfrentou exatamente isso. Mas o que parecia o fim, na verdade, era apenas o começo de um grande propósito. Nos tempos antigos, numa terra chamada Canaã, vivia um jovem chamado José. Ele era filho de Jacó e tinha algo especial em sua vida. Desde pequeno, Deus lhe dava sonhos que revelavam um futuro grandioso. Mas nem todos viam esses sonhos com bons olhos. Seus irmãos, tomados pelo ciúme, não suportavam a ideia de que José pudesse ser escolhido para algo maior. José não era um guerreiro, nem um rei. Não tinha riquezas ou exércitos ao seu comando, mas possuía algo que mudaria sua história para sempre: fé e gratidão, mesmo diante das maiores provações. O coração humano é frágil. Muitas vezes, quando enfrentamos desafios, a primeira reação é o desespero. E talvez tenha sido assim quando José, certo dia, foi chamado por seu pai e enviado para verificar seus irmãos no campo. Ele não imaginava que aquela simples caminhada mudaria sua vida para sempre. Ao avistá-lo de longe, seus irmãos, tomados pela inveja, tramaram contra ele. O desejo de eliminá-lo ardia em seus corações. Mas, em meio à maldade, Deus já estava trabalhando. Em vez de matá-lo, decidiram jogá-lo em uma cova e, mais tarde, vendê-lo como escravo para mercadores ismaelitas que seguiam rumo ao Egito. Imagine o que José sentiu naquele momento. Um dia, ele era o filho querido de seu pai. No outro, estava acorrentado, sendo levado para uma terra estranha, sem saber o que o futuro lhe reservava. Seria esse o fim de seus sonhos? Muitos de nós já enfrentamos situações assim. Momentos em que tudo parece perdido, em que a vida toma um rumo inesperado e nos sentimos sem controle. Mas a história de José nos ensina algo poderoso. Mesmo quando tudo parece escuro, Deus ainda tem um plano. Enquanto José era levado pelos mercadores, talvez lágrimas tenham escorrido por seu rosto. O caminho era longo e árido. O calor do deserto castigava sua pele. O cheiro de especiarias que os mercadores carregavam misturava-se ao pó do caminho. Seus pensamentos deviam estar confusos, mas havia algo dentro dele que não podia ser apagado: a certeza de que Deus estava com ele. Ao chegar no Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de Faraó. De filho amado, tornou-se servo em uma terra estranha. Mas, ao invés de se revoltar, ele escolheu ser fiel. Trabalhou com excelência. Pouco a pouco, sua dedicação chamou a atenção de Potifar, que o colocou como administrador de sua casa. Aqui está um ponto importante. José poderia ter se rendido à tristeza, mas escolheu confiar. E porque confiou, Deus o fez prosperar. Sua história estava longe de acabar. Na verdade, o melhor ainda estava por vir: a provação e a injustiça. A confiança de José em Deus o fez prosperar na casa de Potifar. Tudo o que ele tocava parecia dar certo. Seu senhor, percebendo isso, confiou-lhe cada vez mais responsabilidades. José passou de escravo a administrador, cuidando de tudo dentro daquela casa.
Mas como acontece com todos que carregam um grande propósito, sua fé seria testada de maneira intensa. E então, veio a provação. A esposa de Potifar começou a observar José com outros olhos. Ele era jovem, forte e dedicado. Movida por desejos impuros, tentou seduzi-lo repetidas vezes. Mas José, fiel aos princípios que aprenderá, recusava. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Ele dizia, tentando afastar-se da tentação. Mas um dia, ela armou uma cilada. Esperou que a casa estivesse vazia. Ao ver José passar, agarrou-o pelo manto. Deite-se comigo, insistiu. Naquele instante, José sabia que não poderia ceder. Não havia ninguém por perto. Não haveria testemunhas. Mas ele não precisava que alguém visse para saber que Deus estava olhando. Num ato de coragem e fidelidade, ele se desvencilhou e fugiu, deixando seu manto para trás. Foi então que a injustiça bateu à sua porta. A mulher, envergonhada e enfurecida por ter sido rejeitada, gritou e acusou José falsamente. Disse a todos que ele tentará atacá-la. Potifar, ao ouvir a mentira de sua esposa, ficou furioso e ordenou que José fosse lançado na prisão. Pense no que isso significou para José. Ele fez o certo. Ele escolheu a integridade. Ele escolheu ser fiel a Deus. E, como recompensa, foi lançado em uma cela fria e escura. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes somos injustiçados por tentarmos fazer o bem? Mas José sabia algo que muitas vezes esquecemos. Deus vê tudo. No tempo certo, ele age. Mesmo na prisão, José não se entregou ao desespero. Ele permaneceu fiel, e Deus permaneceu com ele. Logo, o carcereiro percebeu que havia algo diferente nele. José não era como os outros prisioneiros. Ele não reclamava, não murmurava, não se revoltava contra Deus. Pelo contrário, continuava trabalhando com dedicação e excelência. O tempo passou, e Deus começou a abrir portas onde antes só havia muros. José foi colocado como responsável por outros prisioneiros. Ele organizava as tarefas e trazia ordem àquele lugar de caos. Sua fidelidade chamou a atenção de dois homens que estavam presos com ele, o copeiro e o padeiro do faraó. Certa noite, ambos tiveram sonhos estranhos e não sabiam o que significavam. José, sabendo que Deus lhe dava a capacidade de interpretar sonhos, ouviu atentamente e revelou-lhe seus significados. O copeiro seria restaurado ao seu cargo, mas o padeiro seria condenado. E assim aconteceu. Antes que o copeiro fosse solto, José pediu: lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. Mas, como muitas vezes acontece, os homens esquecem rapidamente dos que os ajudaram. O copeiro saiu e se esqueceu de José. E assim, o tempo passou. Dia após dia, ano após ano, José permaneceu na prisão, esquecido pelos homens, mas nunca por Deus. Essa história poderia ter terminado ali, com um homem preso e seus sonhos destruídos. Mas Deus não termina nada pela metade. José ainda não sabia, mas Deus já estava preparando o momento em que tudo mudaria. O dia da virada estava chegando. O sonho do faraó e a reviravolta. O tempo passou, e José continuava na prisão, esquecido pelos homens, mas nunca por Deus. Até que, numa noite, o próprio faraó teve um sonho perturbador. Ele viu 7 vacas gordas saindo do rio, seguidas por 7 vacas magras que devoravam as primeiras.
Depois, teve outro sonho semelhante. 7 espigas cheias e boas eram consumidas por 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento. O faraó acordou inquieto. Algo dentro dele dizia que aqueles sonhos não eram meras ilusões da noite. Convocou todos os sábios e magos do Egito, mas ninguém conseguia interpretar o significado daquelas visões. Foi então que o copeiro lembrou-se de José. Majestade, quando estive na prisão, conheci um homem que interpretou um sonho meu com precisão. Tudo aconteceu exatamente como ele previu. O faraó ordenou que trouxessem José imediatamente. Após anos na prisão, ele foi chamado à presença do homem mais poderoso da terra. Agora imagine esse momento. José estava sujo, vestindo roupas de prisioneiro. Mas antes de entrar na presença do rei, ele se barbeou, trocou de roupas e se preparou. Ele sabia que aquele era um momento decisivo, talvez sua única chance. Ao se apresentar diante do faraó, ouviu atentamente os sonhos e então disse algo que surpreendeu a todos. Não está em mim o poder de interpretar, mas Deus dará a resposta favorável ao rei. Com humildade, José reconheceu que sua sabedoria vinha de Deus, não dele mesmo. Então, explicou que as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de fartura, enquanto as 7 vacas magras e as espigas mirradas representavam 7 anos de fome devastadora. Deus está avisando ao faraó o que está por vir. O Egito terá 7 anos de grande abundância, seguidos por 7 anos de fome tão severa que ninguém se lembrará dos tempos bons. Portanto, Faraó precisa escolher um homem sábio e prudente para administrar a colheita e armazenar alimento durante os anos de fartura. Só assim o Egito poderá sobreviver à crise que virá. O silêncio tomou conta do salão. O faraó olhou ao redor, observou seus conselheiros, mas ninguém parecia mais preparado do que aquele homem que acabava de sair da prisão. Então, ele disse algo que mudaria a vida de José para sempre. Poderíamos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus. Diante de todos, Faraó declarou: já que Deus te revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e inteligente quanto você. Você será o governador do Egito. Apenas no trono eu serei maior que você. Em um único dia, José passou de prisioneiro esquecido a governante da nação mais poderosa do mundo. Pense nisso. Anos antes, ele sonhara que sua família se curvaria diante dele. Mas antes de ver a promessa se cumprir, ele precisou passar por traição, escravidão e injustiça. Sua fé foi testada de todas as formas possíveis. Mas Deus nunca se esqueceu dele. Agora, José tinha um propósito claro: salvar uma nação inteira da fome. O encontro com os irmãos e o perdão. Os anos se passaram, e tudo aconteceu exatamente como José previu. Durante os 7 anos de abundância, ele organizou os celeiros do Egito, armazenando grande quantidade de mantimentos. Quando os 7 anos de fome começaram, a escassez se espalhou não apenas pelo Egito, mas por todas as terras vizinhas. As pessoas vinham de toda parte para comprar alimento, e José era o homem encarregado de distribuir os grãos. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um grupo de homens estrangeiros chegou ao Egito em busca de mantimentos. Eles estavam desgastados pelo tempo e pela fome, e quando se apresentaram diante do governador do Egito, inclinaram-se com o rosto em terra. José os reconheceu imediatamente. Eram seus irmãos, os mesmos que, anos antes,
haviam tramado sua morte. Os mesmos que o venderam como escravo. Mas eles não o reconheceram. Afinal, José agora era um homem poderoso, vestindo roupas nobres e falando o idioma dos egípcios. Imagine o turbilhão de emoções dentro dele: raiva, saudade, justiça, perdão. O que você faria se estivesse no lugar de José? Ele poderia ter se vingado. Poderia ter ordenado a prisão deles. Mas, em vez disso, decidiu testá-los. Queria saber se haviam mudado. Primeiro, perguntou de onde vinham. Somos de Canaã. Viemos comprar alimento para nossa família. José fingiu não acreditar. Vocês são espiões. Eles se desesperaram e começaram a contar sobre sua família. Disseram que eram 12 irmãos, mas que um deles havia morrido e o mais novo, Benjamim, ficou com o pai. José então criou um plano. Mandou que trouxessem Benjamim para provar que estavam dizendo a verdade. Enquanto isso, reteve um deles, Simeão, como refém. Quando os irmãos voltaram para casa e contaram tudo ao pai, Jacó ficou angustiado. Ele já havia perdido José e agora temia perder Benjamim. Mas a fome era cruel. E sem alternativa, permitiu que o levassem ao Egito. Quando José viu seu irmão mais novo, mal conseguiu conter as lágrimas. Ele os recebeu, preparou um banquete e os tratou bem. Mas ainda não havia revelado sua identidade. Então, ele fez o último teste. Mandou colocar seu cálice de prata na sacola de Benjamim. Quando os irmãos partiram, enviou guardas atrás deles. Quando encontraram o cálice, os irmãos ficaram apavorados. Foram levados de volta a José, e ele fingiu que Benjamim teria de ficar como escravo. Foi aí que Judá, um dos irmãos que anos antes havia sugerido vendê-lo, tomou a palavra. Por favor, meu senhor, deixe-me ficar no lugar do meu irmão. Se ele não voltar para casa, nosso pai morrerá de tristeza. Aquilo foi o suficiente para José. Naquele momento, ele viu que seus irmãos haviam mudado. Eles agora se preocupavam uns com os outros. Não eram mais aqueles homens cruéis que o venderam. José não conseguiu mais segurar a emoção. Ordenou que todos os egípcios saíssem da sala. E, chorando, revelou: Eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito. Os irmãos ficaram paralisados. O medo tomou conta deles. Mas, em vez de condená-los, José os surpreendeu. Não se preocupem. Não fui eu quem veio para o Egito por causa de vocês, mas Deus quem me enviou adiante para salvar vidas. Naquele momento, o que poderia ter sido um encontro de vingança se tornou uma cena de redenção e graça. José abraçou seus irmãos, chorou com eles e os perdoou. O que isso nos ensina? Que, por mais que a vida nos machuque, Deus tem um plano maior. José entendeu que sua dor tinha um propósito. O sofrimento que ele enfrentou o levou ao lugar exato onde Deus queria que ele estivesse. Agora, ele podia salvar sua família. E essa história ainda não acabou. A reunião da família e a fidelidade de Deus. O choro de José ecoava pelo palácio. Seus irmãos ainda estavam em choque, sem saber como reagir. O governador do Egito, o homem mais poderoso depois do faraó, era o irmão que eles haviam vendido anos atrás.
O silêncio foi quebrado pela voz embargada de José. Venham perto de mim. Com os olhos marejados, um a um se aproximaram. Eu sou José, vosso irmão. Não tenham medo. Deus transformou o mal em bem para preservar a vida de muitos. O que eles esperavam ser um julgamento tornou-se um momento de graça e restauração. José os abraçou, perdoando-os completamente. Aquele momento selou um novo começo para aquela família, que antes fora marcada pela inveja e pela traição. Mas ainda havia um último reencontro a acontecer. O retorno a Canaã. José deu ordens para que seus irmãos voltassem a Canaã e trouxessem seu pai, Jacó, e toda a família para viverem no Egito, onde seriam sustentados. Imaginem a cena: os irmãos retornando para casa, cada um com o coração acelerado, se perguntando como dariam a notícia ao pai. Ao chegarem, contaram tudo. Pai, José está vivo. Jacó ficou sem palavras. Seu coração quase parou. Como isso seria possível? Mas quando viu os carros e os presentes enviados pelo próprio faraó, acreditou. E ali, um idoso que havia passado anos chorando a perda do filho teve suas forças renovadas. Basta-me ainda. José, meu filho, ainda vive. Irei vê-lo antes que eu morra. E é assim, Jacó partiu para o Egito, levando sua descendência consigo. O grande reencontro. Quando José soube que seu pai estava se aproximando, preparou sua carruagem e partiu ao seu encontro. Ao vê-lo de longe, correu. Não importava a posição que ocupava, o poder que tinha, ou a multidão ao seu redor. Naquele instante, ele não era mais o governador do Egito. Era apenas um filho reencontrando seu pai. José caiu nos braços de Jacó e chorou longamente. Agora posso morrer em paz, porque vi o teu rosto e sei que ainda estás vivo. O tempo, a distância e a dor não puderam apagar o amor entre pai e filho. A fidelidade de Deus. José providenciou um lugar para sua família viver. O faraó concedeu a terra de Gósen, onde poderiam prosperar. Aqueles que um dia sofreram com a fome agora tinham mais do que precisavam. Anos depois, Jacó faleceu, e os irmãos de José temeram que ele finalmente se vingasse. Mas ele olhou para eles com compaixão e disse: Não tenham medo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para salvar muitas vidas. E essa é a grande lição dessa história. Mesmo quando não entendemos o porquê de certas dores, Deus está no controle. A jornada de José foi marcada por traição, humilhação e sofrimento, mas cada etapa fazia parte do plano divino. E agora, ele não apenas estava no lugar certo, mas também pôde ver o cumprimento das promessas de Deus. A história de José nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, devemos confiar. Deus sempre tem um propósito maior.